Esse projeto foi inteiramente pensado para os gatinhos da casa, você acredita? Deixa eu te contar a história do AP Antares. Hoje eu vou te mostrar a história de um apartamento que foi completamente pensado para os gatos da casa. Não preciso nem te dizer o tamanho do significado que esses bichinhos têm para os nossos clientes, a ponto de planejarem, né, reforma do apartamento da vida deles, tendo todo esse cuidado para que, além deles se sentirem confortáveis, eles humanos, né, os gatinhos também se sintam. Quando eu postei esse projeto no Instagram, as pessoas amaram as soluções e eu queria muito gravar um vídeo aqui para contar para você no detalhe como é que a gente decidiu cada uma delas, como é que isso foi feito, e é isso que eu vou te contar aqui hoje. Os nossos clientes são um casal super jovem, tá? Eles têm, acho que menos de 30 anos ou algo em torno disso. E esse casal estava prestes a casar, comprou esse apartamento e sabia que queria fazer um grande investimento ali. Esse apartamento ele é legal porque na planta dele ele tem 3 quartos e tem um pequeno espaço de garden. Ele não fica no térreo, mas a gente chama de garden mesmo assim porque é um pátio que dá todos os ares, assim, né? E daí, qual foi a ideia? Qual foi o pedido deles? Que eles já compraram esse apartamento pensando que ele podia ser completamente diferente do que ele é. Então, que ele poderia ser todo novo, que poderia ter piso todo novo, tirar o revestimento das paredes, né? Esse apartamento em si, ele nunca tinha sido habitado antes, mas ele tava com uns acabamentos com um pouco de cara de antigo, porque a construtora era pequena e daí acaba que eles não se identificavam com aquilo que já estava sendo entregue no apartamento. Então, como você pode imaginar, essa obra demorou um tempo, tipo cerca de 6 meses para ficar pronta. Foi uma obra de um alto investimento que os nossos clientes fizeram e essa obra foi uma obra que demandou muito, assim, porque ela é muito detalhada e ela foi lindamente executada pela LW Gestão, que são as nossas parceiras de gerenciamento de obra. Então isso também dá uma segurança para os clientes nesse percurso, né? Já falei um monte de obra aqui, você já sabe o quanto precisa de cuidado em cima de uma obra como essa. E aqui a gente demoliu tudo, assim, não restou nada. A cozinha foi integrada. Se eu deixar a planta aqui pra você do demolir e construir desse projeto, você vai ver que mudou tudo. A gente trocou até mesmo as portas internas do apartamento, todo o forro, todo o piso, a cozinha, o banheiro, os quartos. E daí ficou mais ou menos assim dividido o apartamento, tá? A sala fica como um espaço bem escurinho, um espaço restrito, assim, pra eles curtirem, pra eles lerem e tudo mais. Logo ao lado vem a sala de jantar, junto dela um hall de entrada, que tem toda uma solução ali que eu vou contar pra você depois. A cozinha é integrada, mas bem dividida por um piso diferente que a gente usou nessa área. Tem a área de pátio, que ficou integrada com a lavanderia, que eram coisas separadas, você só acessava o pátio se passasse lá por um dos quartos, e agora a gente fez disso integrado com a lavanderia também, você tem livre circulação. E os 3 quartos desse apartamento ficaram assim: o primeiro ficou o quarto do casal, a suíte master, o segundo ficou um home office, porque ambos trabalham de casa, e o terceiro ficou um quarto do futuro, que a gente fez todo o projeto, mas nesse primeiro momento esse projeto não foi executado, porque eles têm planos de ter filhos e queriam já entender, enxergar como é que seria um bom layout ali pro quarto, mas sem a necessidade de executar agora. É uma coisa que a gente faz bastante, inclusive. O nosso ponto de partida criativo desse projeto foi as cores e as referências que os nossos clientes trouxeram. Vocês não têm ideia do tanto de referência que eles nos mandaram, e todas elas tinham em comum serem lugares meio escurinhos, assim, com aquele clima meio fada, meio gnomos e coisas assim. Eles são muito desse universo, eles gostam muito de coisas desse tipo. Eu vou deixar as referências aqui pra você ver também do que eu tô falando, né? Mas com muita madeira, com tetos mais acolhedores, madeira no teto também, além de colocar no piso, texturas de ladrilho, dourados, isso tudo fazia muito parte desse universo de coisas que eles nos contaram que eles gostavam. E o projeto muda muito ao longo do caminho, né? A gente apresentou uma primeira revisão para eles do projeto, que eu vou deixar as imagens, você vai ver que ela é completamente diferente do resultado final. Como é que isso funciona? É porque a gente primeiro apresenta uma versão que a gente entende que pode ser próxima dos desejos do cliente, depois o cliente vai nos dar uma devolutiva dizendo: de jeito nenhum, não quero meu sofá desse jeito, eu quero mudar isso, quero mudar aquilo. A gente revisa tudo e vai chegando mais perto da
expectativa. E esse foi um projeto que evoluiu muito bem. Ele já era muito legal na primeira revisão, mas ele foi ficando melhor, assim, conforme os clientes nos contavam ainda mais as coisas que eles gostavam. Aqui, o desafio estrutural desse projeto, a coisa que foi, assim, mais desafiadora foi o tanto de materiais e acabamentos diferentes. A gente precisava casar muitos materiais. Então, casar a espessura do porcelanato da sala com o ladrilho lá da cozinha, casar a cor exata de uma parede com o MDF que tinha que ser igual. Isso a gente fez para vários tons de MDF no projeto. Casar o piso de porcelanato que eles quiseram colocar na sala, que é madeirado, com um tom idêntico para a área de quartos, mas vinílico, em outro material. Então, essa escolha muito criteriosa de todos os materiais, de todos os acabamentos, essas cores, esses revestimentos, a base do projeto, isso foi uma coisa desafiadora, assim, de fazer tudo isso dar certo, porque as coisas só ficam com a cara que você vê quando a gente realmente olha para todas essas coisinhas no detalhe, né? E eu acho, assim, que o protagonista desse projeto é o teto vinílico que a gente usou. O teto vinílico é uma marca, o forro vinílico, ele não é igual ao forro de gesso, assim, ele tem uma instalação particular dele, é uma instalação até relativamente rápida, mas ele é um material muito específico. A gente ainda estava trabalhando com uma curva em cima da mesa de jantar. Foi uma parte do projeto legal, assim, desafiadora. Eu acho que é a cerejinha do bolo, é isso e o ladrilho que a gente está usando na cozinha. São os dois pontos principais, não tenho nenhuma dúvida disso. E essa questão ainda do teto vinílico ali, né, essa instalação rápida e tudo mais, eu quero contar para você um pouquinho desse material, porque o teto vinílico, ao contrário do que o nome sugere, ele não é igual a um piso vinílico, ele não é um piso que você cola no forro, ele é um material específico para isso. Ele é um material de encaixe, que vai ter ali alguns tirantes que seguram, né? A instalação é muito rápida, é muito parecida com o forro, mas ele é um material específico para isso. Não é um piso, não é o mesmo material do chão que você vai botar ali no forro. Se eu tivesse que dizer assim, o que mudou do antes e do depois, eu não sei nem por onde começar, porque mudou absolutamente tudo. Esse apartamento, ele ficou completamente diferente, aquele apartamento que os clientes compraram do resultado final. A gente teve nos quartos, o forro teve outro tipo de acabamento, as pinturas, as marcenarias, o banheiro completamente diferente, né? Então, uma reforma completa que envolveu mudar pontos, que envolveu mudar revestimentos, que envolveu outros acabamentos para ambos os banheiros. A cozinha foi a parte mais demolida, porque ela era disposta de uma forma completamente diferente, daí eles teriam uma bancada menor, eles teriam uma sala com a sensação de que a sala acaba sendo menor também. Então, abrir essa cozinha para a sala, estruturalmente, o antes e depois, assim, mudou bastante coisa. A lavanderia, né, era também uma faixa pequena e esse apartamento, ele tinha um depósito. E a gente integrou essa lavanderia com esse depósito, fez disso um grande espaço, todo funcional. Eles não perderam armários, mas eles ganharam muito mais área nessa área funcional da casa de cozinha e lavanderia. E tem um banheiro no fundo, assim, da casa, que é o banheiro dos gatinhos. Nesse banheiro, a gente tem um detalhe muito específico, que é um rebaixo de porcelanato, assim. Foi todo pensado, gente, pro gatinho até ter um tapetinho que não sai areia nas patas quando ele sai, a porta tem um recorte. Quando a gente tava lá gravando, inclusive, o banheiro foi usado em tempo real, então a gente tem as fotos, né, o vídeo do gatinho saindo e entrando, é uma fofura só. E esse banheiro, ele foi todo adaptado para esse uso. Ele tem janela, né, tem ali ducha higiênica para higienizar esse espaço. Foi um pedido dos nossos clientes, tem até armário para guardar as coisinhas dos gatos. Agora, falando só da parte dos gatos para você. Esse projeto, em vários pontos, eu diria que em todos os pontos, na verdade, ele tem o que a gente chama de gatificação, que na verdade é um nome inventado para dizer que você preparou um projeto para aquele bichinho que vai ocupar. Vou te dar alguns exemplos, tá? Tem esse banheiro dos gatos que eu contei para você. Todos os materiais, inclusive o piso, assim, né? A escolha de não ter usado vinílico nem madeira na sala e ter usado um porcelanato é para facilitar a limpeza ali daquele espaço. Tudo isso foi pensado. Na sala, a gente tem um móvel na janela, que é um móvel azul, assim, em que tem toda a passagem para o gatinho chegar lá em cima, né? Prateleiras para isso. A parede principal do apartamento na sala de jantar tem um polidense de gatos lá, policat, que tem todos os acessórios para o gato ir subindo ali nessa área. E a gente também tem outras prateleiras que não tinham fixadas quando a gente gravou esse apartamento, mas que também servem para isso. O quarto dos nossos clientes foi feito uma mesinha de cabeceira que o gatinho pode deitar embaixo. E o home office deles, que é a
área de maior permanência diária, assim, né, de quem tá trabalhando dentro de casa, é o lugar que os gatos mais ficam com eles, porque eles nos contaram que os gatos gostam de ficar onde eles estão, de ficar próximo. Então, nesse home office, a gente fez a estante de fundo da live, a estante de fundo das chamadas de vídeo, uma estante completamente interativa, com áreas de armazenamento fechado, áreas para os gatos transitarem e também áreas para os livros onde os gatos não acessam. Essa estante foi toda pensada para administrar esse desejo que os gatinhos têm de ficar junto deles, para que eles tenham um espaço confortável, mas que ainda assim ela responda a uma função de escritório, né? De ter ali portinha, de ter ali espaço para livro, para decoração e ficar isso uma coisa bonita, não ficar só aquela gatificação que você coloca ali prateleira na parede. Isso tem um sentido dentro do projeto, um sentido inclusive estético. A minha parte favorita, assim, se eu tivesse que dizer pra você o que eu mais gosto nesse projeto, eu diria que é a sala. Porque eu acho que a sala não é muito grande, mas ela tá aproveitada de uma maneira acolhedora, sabe? Imagina, você trabalha em casa, no fim do dia você quer assistir um filme ali na sua sala de casa e ela precisa estar preparada, equipada pra isso acontecer, com uma iluminação aconchegante, com texturas e cores que façam você se sentir bem, com um sofá que tem um tecido que resista às patinhas dos gatinhos, né? Isso também era importante ali nesse projeto. Com todo esse espaço que também tem memórias afetivas dele, dessa estante que fica ali junto da janela, que enquadra o quadro principal desse apartamento, que é uma árvore, assim, que tem a copa da árvore nessa janela principal. E a nossa cliente também nos pediu um banco abaixo da janela para contemplar essa vista, para criar mais área de assento. Na maior parte do tempo são só os dois, mas também se eles recebem um amigo, você tem essa alternativa de ter o banco ali como um apoio, que tem gavetas embaixo, que tem espaço para livros, que tem esse espaço do gato e que ainda serviu para disfarçar uma questão estrutural do apartamento, porque a gente tinha ali pilares e vigas que passavam nessa área e que daí, com esse negócio de integrar o projeto, você não acaba vendo que tem um pilar ali naquela parede. O rack deles também é super lindo, com palha, e todos os móveis desse projeto, eles têm um frisinho assim na moldura, que é tipo uma moldura invertida. E esse frisinho é um detalhe específico que a gente criou especialmente para esse projeto e que repete em vários móveis, junto dos detalhes dourados e de outras coisas que tem ali também. Indo por cada um dos ambientes de uma maneira resumida, né? Na cozinha, a gente tem essa cozinha verdinha, que é uma cozinha que mudou completamente o layout. Ela tem essa pedra que é um quartzo branco e esse MDF chama erva mate. A gente bateu ele com um verde similar ali na parede. Tem essas molduras, esses dourados que apareceram nas referências e uma bancada enorme, que é para eles cozinharem com espaço. Eu adoro que essa cozinha tá numa caixinha de cor que também já engloba o hall de entrada, que é outro ponto importante, né? Você chega em casa, tira o sapato, guarda ali numa gaveta, num banco, tem o pendurador da sua bolsa, tudo isso próximo da entrada da casa. Isso tudo também já tá próximo da mesa de jantar. E essa cozinha, ela também tem um móvel de eletrodomésticos, que é um cantinho dos chás e cafés deles, e uma cristaleira, que por estar pra fora dessa caixinha de cor, ela tá num tom areia, assim. E daí ela tem também as portinhas bem divididas em moldura, essa referência meio vintage que esse projeto traz. A lavanderia continua como uma extensão disso, super bonita, nessa mesma linguagem de materiais e soluções. E quando a gente vai pros quartos, né, os dois quartos que foram executados dessa vez, o primeiro é esse home office, que eu falei pra você que é super funcional e que a estação de trabalho foi preparada para receber os dois, né? Então cada um tem seu espaço, esse espaço é delimitado por um móvel que tem ali as CPUs dos computadores ventiladas, tem espaço de painel de TV, tem prateleiras, cada um tem, eles trabalham juntos, eles gostam assim, mas cada um tem o seu espaço bem delimitado. E no quarto deles, a gente também teve a necessidade de colocar bastante armário, então eles têm um armário do lado da cama e um na frente da cama que tem TV e que foi o maior aproveitamento que a gente conseguiu. Tem também um verdinho na entrada do quarto, que é uma rouparia para guardar roupa de cama, toalha, essas coisas assim. Os banheiros são um charme também à parte, os dois têm meia parede de um revestimento tipo um granilite, assim, que é um revestimento da Ceusa, e o restante, um revestimento
apartamento tipo tijolinho. Um deles, no quarto deles, é azul e o outro, ele é mais clarinho, mais um azulzinho mais fraco. E os dois também trazem toda a linguagem desse projeto. Resumindo, esse projeto representa para os nossos clientes um momento completamente novo na vida deles, um momento que eles estavam casando, um novo lar. Imagina, muitas novidades. Eles já moravam juntos em outro apartamento, mas esse é o primeiro apartamento que eles têm realmente pensado para eles, assim. Isso é uma coisa muito grandiosa, mas eu acho que a parte principal e o que eles ficam mais felizes de ter ali na casa deles agora é esse espaço para os gatos, para que todos eles fiquem ali juntos e interagindo. Enquanto a gente estava lá filmando, gravando, enfim, eles estavam assim realmente usando toda essa gatificação que foi colocada ali nesse projeto, e isso é o que torna o projeto mais incrível e também é uma das partes que eu mais adoro, né? Eu sou apaixonada por gato. Foi assim uma delícia pensar em todas essas soluções. Aqui no escritório todo mundo tem gato. Isso fez muito sentido dentro dos pedidos e desse projeto deles. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse projeto, tem ele lá no meu Instagram também, ele se chama Peantares, e não esquece de se inscrever aqui no canal para continuar vendo nossos outros projetos. Tem muito projeto com gatificação, você vai ver ainda muita coisa por aqui. Até a próxima!